Você sabe o que a teoria de Kaizen tem a ver com a sua empresa? Kaizen, na verdade, ele é um conceito, ele não é o nome de quem o criou. Quem criou ele foi Masaki, foi desenvolvido no Japão em 1986. Então, ele é um conceito sistemático antigo que, aplicado até os dias atuais, tem surtido grandes efeitos e desenvolvido grandes corporações. Para você ter uma ideia, essa metodologia foi usada na Bosch e na Toyota, que são as empresas pioneiras dos seus segmentos aí, como escala de grande produtividade com o menor custo possível e redução de desperdícios. Então, isso aplicado hoje, trazendo o conceito de grandes corporações, teorias antigas que aplicadas nos dias atuais surtem efeito, por que não aplicar ao seu negócio, não é mesmo? Então, para que você saiba, Kaizen significa Kain, que é mudança, é mudar, e Zen significa para melhor. Então, a teoria de Kaizen significa você se tornar melhor, ter um melhoramento contínuo. Então, trazer sempre a filosofia, desde a alta gestão até o chão da fábrica, desde a administração até a equipe de vendas e pós-venda, faz com que todo mundo esteja engajado com você nessa jornada. Assim fica muito mais fácil você ter o controle das operações e o controle do planejamento, né? Então a teoria ela funciona da seguinte forma, que a gente tem que ser melhor que ontem e amanhã tem que ser melhor que hoje. Então o melhoramento ele é contínuo, ele tem que sempre seguir numa tendência de desenvolvimento. Então todo mundo tem que estar desenvolvendo o projeto junto com você. A teoria e a sistemática de Kaizen, ela trabalha muito a questão de planejamento, né? Como você está começando o negócio, você planejou a abertura da sua empresa, planejou como ela vai trabalhar, mas isso não significa que você vá seguir esse planejamento até o final do ano. Durante esse período, você vai testar alguns mecanismos, testar mercado, testar produtos, vai passar por dificuldade, vai ter que se reajustar, vai ter que fazer pequenas modificações. Então o planejamento ele começa numa base, mas ele sofre alterações. Isso faz com que você tenha aí um histórico desse período, um histórico que no período seguinte você possa analisar e comparar e a partir daí traçar metas, né, que sempre é importante ter as metas de melhoramento. Você vai conseguir ter uma visão muito mais ampla sobre o teu negócio. Então, por exemplo, no ano passado, o planejamento era vender 100 mil reais num único mês. Durante um ano, 500 mil reais. Jogamos assim, considerando que você tenha a sazonalidade dos seus produtos. Essa é a tua meta. O teu time está engajado nessa meta. Mas veio a pandemia e mudou totalmente esse cenário. Nesse mesmo exemplo, você possa ser uma loja física, vendendo, digamos que chocolates, lojas físicas, mas você não se expandiu para o e-commerce, não para as vendas online. Então o que aconteceu? Todo o teu planejamento, todas as suas metas tiveram que ser revistas e reanalisadas para que você conseguisse sobreviver no mercado e não deixasse que os efeitos da pandemia atingissem o faturamento da sua empresa. Porque no planejamento empresarial você trabalha com reserva de emergência também. Mas essa reserva de emergência ela tem um limite de quanto tempo você vai durar e você não pode deixar esgotar para daí tomar as iniciativas. Então o que acontece? Aí você vai trabalhar toda a reestruturação do planejamento. Se você vendia chocolate na loja física e hoje você não vende mais por causa da pandemia, então você teve que reestruturar todo um time, preparar, buscar mecanismos de plataformas, mecanismos de marketing que favorecessem a venda desses produtos de forma online, desde melhoramento na questão dos insumos ou dos fornecedores do chocolate, se você não produzir, né? Então, o mecanismo de compra das matérias-primas ou do produto acabado com melhores preços, oferecer descontos, buscar parceiros que pudessem trazer mais vantagens para o seu negócio, treinar o time de venda e estudar a logística de entrega desses produtos. Isso tudo faz parte do planejamento. E o que isso vai ocasionar no histórico da sua empresa? Vai caracterizar que a tua empresa hoje ela consegue trabalhar tanto no físico
quanto no online. E isso tudo foi um aprendizado. E esse histórico vai permitir que você compare naquilo que você vendeu em 2019 em relação a 2020. E eu tenho certeza que muitas empresas dobraram ou triplicaram o faturamento trabalhando tanto nessa força que foi a mudança drástica que a pandemia trouxe para a vida das empresas. Isso faz com que você, gestor, e você que é funcionário, que trabalha, se sente engajado nessa empresa, juntos estudem o máximo possível da neuroelasticidade. Então, você conseguir usar toda a dificuldade para se inovar, para saber até onde você consegue criar em meio à dificuldade. Isso é muito bom, isso mudou o cenário de muitas empresas. Então facilitou aí o engajamento, porque todo mundo ficou com medo da retração, perdeu o emprego. Então o que todo mundo fez foi se unir para estudar melhorias e aplicar aos processos. Analisar desde a questão da logística e voltando até chegar na cadeia do fornecedor. Como que a gente trabalharia essa retração, essa compra desse produto, a entrega com o menor custo possível, sem gerar rupturas, sem faltar produtos para ser entregue ao cliente final. E ainda assim manter os empregos, manter as contas, manter a empresa em desenvolvimento, as metas no patamar que elas deveriam ser alcançadas. E a parte mais legal também é que as metas elas estão aí estabelecidas para o time, mas a gente sempre trabalha puxando a régua um pouquinho para cima, certo? Então assim a gente trabalha a neuroelasticidade do time como um todo. Então todo mundo trabalha junto para alcançar esse plus das metas, porque se você não atingiu um pouquinho acima da régua, pelo menos chegou naquilo que você havia planejado. Então forçar um pouquinho além estimula o engajamento, o aumento da força de todo um time em melhorar os processos. Então, projetos de melhoria, elas são contínuas, elas têm que existir dentro da sua empresa. Digamos que nesse projeto de melhoria, traçamos as metas, identificamos os pontos a serem melhorados. O nosso fornecedor, ele seja o nosso distribuidor aí de chocolate. O chocolate que a gente fornece ao nosso público-alvo está com uma margem de lucratividade menor. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar players similares, fornecedores similares que ofereçam o mesmo chocolate com prazo de entrega bacana e um preço um pouco mais justo para que eu consiga trabalhar dentro dessa meta. Ou digamos que o office boy ou a parte de logística de entrega desse produto está demorando muito mais tempo para chegar até o cliente. E quando chega até o cliente, o produto ou está quebrado ou está derretido por calor, ou algum motivo trouxe esse produto a trazer uma sensação ruim para o cliente. Então é aí que a gente começa a traçar o planejamento para resolver esse problema. E o mais importante do que checar, planejar a questão da correção dessa falha é executar. Se a questão da logística não está funcionando, ou troca-se a questão da logística ou mudam mecanismos. Por exemplo, se a mesma logística, o mesmo transportador entrega para o norte do estado e outro para o sul, talvez uma logística seja bacana, porque o produto chega mais rápido a esses clientes. Mas se o problema é a mesma logística que vai até no norte, depois ele vira e vai até o sul, o produto que chega na pessoa do sul talvez não chegue na mesma qualidade. Então, por isso que é sugerido, talvez aí, ver quanto no seu orçamento isso impacta e isso melhora a experiência do cliente. Então, quanto melhor o produto chegar no cliente, de uma forma bonita, que cause uma boa sensação e uma boa experiência, então talvez aí seja um ponto que você precisa ser analisado. Então, por isso que é muito importante a questão de tanto planejar, tanto desenhar as métricas que devem ser seguidas, mas executar. Tendo a execução fica muito mais fácil, traz um desenvolvimento, traz uma sensação tanto para o cliente quanto para quem está envolvido nos processos, de que a ação sugerida por ele trouxe melhorias para a empresa, porque é um desenvolvimento pessoal que se junta ao desenvolvimento profissional. Não tem como separar, nós somos um só, então por isso que tudo tem que estar integrado, tudo trabalha-se junto para isso. Trazendo essas informações, trazendo as questões de melhoria, a questão da ação, agiu no ponto, resolveu o problema, e então vem a questão dos indicadores.
Por que a gente vai tocar nessa questão dos indicadores? Porque hoje, quando a empresa ela começa, muitas vezes eles não analisam nem o custo de aquisição de cliente, que é o básico, o quanto minha promoção custou para trazer aquele cliente para mim. Então, a parte que se torna, digamos assim, que quem não conhece um pouquinho de gestão acha chato, mas quem passa a conhecer como funciona e o que aquilo representa na vida da sua empresa, já tem outra visão, já busca trazer aí a questão disso mais para perto da empresa, consegue desenhar como foi a evolução, se o resultado mesmo, o lucro mesmo que foi oferido ali é o lucro líquido ou é o lucro bruto da empresa. Tem mais coisa a ser considerada nessa cadeia. O mínimo que hoje, por exemplo, você precisa ter quando você abre uma empresa, tanto de serviço quanto de venda de produto, é o markup. Você precisa saber qual é a tua margem. Você precisa considerar custos fixos, custos variáveis, você precisa considerar a questão de indicadores de liquidez, o custo da mercadoria vendida. Porque pensa comigo, você está vendendo chocolate aí, você resolve fazer um combo para vender para o teu cliente. Como que você vai oferecer um combo se você não sabe o quanto custa essa mercadoria exatamente para você e quanto vai representar lá no final no seu faturamento? Então, às vezes, o combo ele é uma promoção que não te agrega, porque a margem ela não existe, porque às vezes você não considera o preço do chocolate daquele combo e você acaba vendendo no prejuízo. E vender no prejuízo não é inteligente, né? Então a questão de indicadores é muito bacana. E como que a contabilidade consegue te ajudar nesse quesito? Uma vez que você alimenta a contabilidade da sua empresa, você manda todos os documentos sem medo para a contabilidade, a gente consegue calcular os indicadores para você. Por exemplo, indicadores de liquidez, indicadores de endividamento, indicadores de liquidez corrente, que é um fator bacana. Temos o giro dos estoques, o custo da mercadoria vendida. Então, são todos fatores, são indicadores que te ajudam na questão de análise nas métricas da empresa. É o básico e essa informação você consegue tirar daqui como contabilidade. Como contabilidade online, a gente alimenta o sistema, gera os relatórios e disponibiliza na plataforma para você. Então, fica muito mais fácil você ter acesso à informação, você não vai até a contabilidade para buscar, porque essa informação, a partir do momento que está alimentada no sistema e está feita, já está na plataforma para você usar. Então, ter os indicadores, se você não quer fazer à mão, a tua DRE, que você sabe quais são as métricas que você está utilizando aí para ganhar dinheiro, alimente bem a contabilidade, porque esses profissionais vão te fornecer uns relatórios básico, inicial, fator importante para você conseguir identificar qual é a evolução da sua empresa. Então, se você sabe para onde a sua empresa está indo, você sabe aonde ela vai chegar e você sabe tudo que está envolvendo nesse processo. Porque o que acontece? Na indústria, hoje, a gente vê o seguinte, a gente precisa de mais um funcionário. Mas será que realmente precisa de mais um funcionário? Será que você não consegue trabalhar com o time que você tem se você engajar eles bem? Será que você não consegue reduzir o custo dessa folha? Será que você não consegue melhorar a questão do preço do material, da matéria-prima aplicada? Ou de reorganizar os processos para você conseguir trazer maior produtividade, mudar as máquinas de lugar para que uma série venha atrás da outra e você consiga ter todo mundo trabalhando com você? Então, tudo isso é questão de melhoramento contínuo, que vai desde a linha de produção, planejamento, execução e o resultado final aí está nos indicadores e que você pode, eu acredito que deve apresentar isso também para as pessoas envolvidas, porque isso faz elas se sentirem mais envolvidas aí com a empresa e diz, nossa, o indicador deu boa, esse mês a gente faturou 120 mil, mês que vem vamos aumentar um pouquinho essa régua, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então isso é muito legal, então esse dinamismo e essa interação é o que faz o melhoramento do seu resultado. Então, Kaizen trabalha muito nisso, as grandes organizações trabalham nisso, aplicado à sua vida funciona muito bem e é a nossa sugestão para quem está começando já implantar desde o começo, porque está tudo do zero. Então, a partir do momento que você vai trazendo essa evolução para a empresa e envolvendo as pessoas, quando você está aí num corpo de 60 funcionários, 70 funcionários, as pessoas já estão envolvidas e todas ligadas que temos que ser o melhor que amanhã e ser melhor do que ontem também.
e fazer com que tudo que a gente está utilizando nesses processos sejam extraído o máximo de produtividade com o menor recurso. Você pensa, mas poxa, isso é suado. Essa é a função da gente como empresa, né? Produzir o máximo possível e gerar valor para a empresa, né? Melhorar os resultados, porque a gente faz parte disso. A gente trabalha 8 horas para essas empresas, mais do que a gente fica em casa com a família. Então, por isso que ser o melhor aqui traz muito mais satisfação pessoal do que em si a matéria produzida. A matéria produzida é só um resultado daquilo que você está oferecendo de melhor e mais envolvimento para uma empresa. Vestir, o que todo mundo fala, né? Vestir a camisa para ser o melhor nos dias atuais. Então, essa foi um vídeo mais teórico, a gente trouxe um conceito histórico para você, mostrando que existem fatores que você deve ser considerado, você pode observar um pouco mais, envolver mais a contabilidade com a gente, não ter medo de mandar o extrato para a contabilidade, para ela fazer a contabilização, de ajudar você na questão de redução de custos, mostrar como funcionam os cálculos, por exemplo, da folha de pagamento para saber o quanto efetivamente o funcionário custa para a sua empresa, o quanto os indicadores te apresentam de eficiência na sua empresa, como que está a questão de liquidez, o nível de endividamentos e dos empréstimos que é pego para capital de giro, né, o giro dos estoques, como que o estoque está funcionando na empresa hoje, qual o custo da mercadoria vendida. Então, são indicadores assim que ficam prontos, estão na contabilidade e você pode muito bem utilizar para mensurar um período. Fica fácil, por exemplo, fazer uma distribuição de lucro a cada 3 meses se você alimenta bem a sua contabilidade. Isso tudo você envia para a plataforma. Na plataforma você tem todos esses indicadores, porque a contabilidade digital com o atendimento online não perde a característica humana, você conversa com o contador e os relatórios ficam prontos lá para você só apenas consultar. Está certo? Qualquer dúvida, link na descrição desse vídeo. Vou disponibilizar alguns cards para você ficar um pouquinho mais inteirado desse nossa série web aí, que nós estamos desenvolvendo para você que está começando um negócio. Um forte abraço e eu te aguardo no próximo vídeo.